Bem-vindos ao Essence Talks, o podcast que transforma a forma como pensamos e fazemos eventos. Aqui falaremos sobre festas, turismo e sustentabilidade, trazendo insights valiosos de profissionais que fazem a diferença nesses mercados. O Essence Talks é um projeto Essence Wedding, uma marca que acredita em eventos com mais essência e menos excesso. A cada episódio receberemos convidados que compartilham histórias, tendências para inspirar você a planejar eventos de forma mais consciente e inovadora. Hoje vamos falar sobre um dos aspectos mais visuais e impactantes dos eventos, a decoração. E para isso temos um convidado mais que especial, que é uma grande referência no nosso mercado. Ivan Carlos, fundador da IC Party Designer. Ele esteve presente na primeira edição do Essence Wedding 2023 e vamos bater um papo sobre a sua trajetória, os seus projetos e os desafios de decorar eventos. Bem-vindo, Ivan. Obrigado. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Me conta. Sabe que a gente é só fã, né? Muito obrigado. Já pressionei ele no começo com outro projeto. Isso, porque aqui a nossa mente, Ivan, é imparável. Para, né? Imparável. É isso mesmo. É isso. Mas nós admiramos muito o seu trabalho mesmo. Acho que além de trabalharmos juntos, somos amigos também. Tantos anos que a gente trabalha junto, né? A gente conversa, chama de amigo, meu orçamento. Amigo, por favor, não demora. Amigo, meu orçamento. Ai. Pois é. Ai, mas eu quero saber um pouco, assim, até vai ser novo para mim, para saber como que você começou, né? Com a empresa, com a IC Party, como foi. Eu lembro que você falou para mim que trabalhava na Talk antes e depois veio vindo, não sei como foi essa transição. Então, na verdade, eu nunca tinha planejado ou nunca tinha pensado em ser decorador de casamentos um dia. Eu acho que eu sempre gostei dessas partes mais criativas em todos os trabalhos que eu fiz anteriormente, sempre era envolvido, ou sempre acontecia alguma coisa que eu acabava me envolvendo na parte criativa. Então, vamos pegar a Talk como referência, que foi quando eu comecei a entender a questão evento em si. A loja promovia algumas ações, alguns coquetéis, lançamentos de coleção, alguma coisa dentro da loja, e eu ajudava, digamos, na parte de ambientar isso, né? A Talk tem um padrão, obviamente, para ser trabalhado dentro das lojas, mas eu agregava fazendo. Eu gostava muito de ficar montando as vitrines, os toques, que a gente chama de toques, que são aqueles detalhes. E é uma coisa assim que eu gostava, e aí vieram os eventos. Paralelo a isso, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com eventos, né? Outras empresas de decoração. E eu descobri que eu podia ir no final de semana ajudar a montar e desmontar evento. Então eu achava isso sensacional. Ajudava, lógico, também, né? Tipo, estudava, trabalhava na Talk, pagava aluguel, um monte de coisa. E eu tinha que me virar, e final de semana eu gostava de ir, porque eu achava muito legal, assim, ver as flores, ver os casamentos. E aí, nesses lugares, eu aprendi a desmontar flores e remontar flores e observar os floristas, e eu comecei a me interessar por isso. Com o tempo, eu saí da Talk, fui trabalhar numa empresa de decoração, onde eu realmente comecei a entender como funcionava tudo aquilo, né? Obviamente, cada decorador tem o seu estilo de trabalho. Sim. E eu começava a entender coisas que eu gostava, coisas que eu achava bacana, ver os clientes, né, a questão das entregas, né, quando os noivos chegam no salão e aquela coisa toda. E eu falei, caramba, isso é uma coisa legal de se fazer. E alguns amigos meus começaram a casar. Em casamentos pequenos eu comecei a ajudar, a montar decoração, enfim, dar algumas ideias. E com o tempo eu comecei a fazer pequenas festas. Até que um dia eu fiz um curso, aqui em Curitiba mesmo, com um decorador que ele é do Rio, que é muito maravilhoso e que eu admirava muito. E veio ele e o Cohen, eu acho, fazer um evento legal aqui para decoradores e pessoas do mercado de eventos. E aí, conversando com ele, eu me encorajei a entender que, poxa, se é isso que eu gosto de fazer, por que não arriscar, né? Então, eu me desliguei dessa outra empresa onde eu trabalhava, comecei com um escritório na minha casa, tipo, numa sala da minha casa, que depois foi para um quarto de hóspedes do apartamento, e depois virou um escritório em São José dos Pinhais, e hoje a gente está lá no Alto da Glória. Gosto e sou apaixonado por flor, então uma das grandes coisas que eu quis entender, porque eu já tinha feito design de interiores, então de ambientes eu já entendia, mas a flor, ela me encantava e eu não entendia as flores, né? Não sabia como era esse processo. E aí, trabalhando com os meninos e aprendendo, eu comecei a ir buscar cursos dentro da parte da arte floral, da área floral, né?
não sou um artista floral. Existem muitos segmentos, muitas coisas que a gente tem que fazer para ser um artista floral, mas gosto muito, né? E trabalhei como florista durante um bom tempo. E nisso foi agregando nos projetos, e aí vieram as pessoas que a gente vai conhecendo, e os casamentos foram crescendo, e basicamente foi assim que aconteceu. Então, não foi uma coisa planejada desde o início, mas eu acho que eu sou muito assim, quando as coisas vão acontecendo, eu deixo fluir. E estamos aí hoje. Que legal, não sabia de toda essa parte, sabia da parte da loja, né, Sim. que você tinha eu sempre fui trabalhado. apaixonado por isso, né? Comecei, na verdade, com vitrines também, vitrines de brinquedo, vitrines de Natal, e aí veio os eventos, e isso sempre legal. sempre pinguei nessa área de criatividade, De algum jeito de alguma você coisa. Mas eu sempre falo que os seus floristas e vocês são artistas, Sim. porque eu Ele acho falou, eles... não sou artista. Eles são. Depende, né? Na verdade, eu Nossa, digo que os meninos são. Então, Eles são maravilhosos. Eu tenho, lógico, a ideia da decoração, do Sim. projeto, como eu quero, Sim. o movimento. É muito interessante, que parece uma extensão, tipo, da cabeça, das Isso. mãos, e eles vão executando, Uhum. e eles agregam isso de uma maneira maravilhosa. Eu Então, acho. esses floristas que a gente sempre tenta priorizar tê-los, é porque eles entendem muito a essência do nosso trabalho, da Não, marca, eu acho e eles são incrível. incríveis. Quando eles chegam com os galhos de árvore do Sim. meio do nada, eles aparecem com os Eles galhos criam aqui. coisas assim que a gente E você fica espantado. falando, meu Deus, eles vão colocar isso O que aonde? eles vão fazer com isso? E isso se transforma num arranjo sensacional. Sim. E essa magia é o que eu gosto. Então a gente sempre fala da questão de trazer personalidade, né, de que o evento seja único. É único. E essas coisinhas, esses pequenos detalhes que tornam ele diferenciado. Hoje eu digo, não é um produto de prateleira onde eu escolho uma paleta e um formato Isso, e eu levo e isso. distribuo. Não, eu tenho uma distribuição porque eu preciso ter um contrato onde diz o que essa cliente Isso. está contratando. Uhum. Mas vem a parte criativa, que é onde a gente desenvolve, né, todo o projeto, e ele sai além, né? A gente recentemente teve um projeto muito grande Isso, que e a é gente isso trabalhou que, isso junto. que eu falo muito para as noivas. A gente tem o 3D, a gente Sim. tem a listagem de itens contratados, Sim. mas o dia do evento é o dia da criação. Claro que a Sim. gente não vai fugir do escopo. Aqui tem uma A mesa gente- de doce, aqui isso, tem um bar, isso, ok. isso. Mas eu sempre falo, os artistas criam, Criam. dos decoradores, porque eles sabem como fazer isso, sabe? Com Sim. maestria. E tem a questão das luzes, né? Tem a questão do próprio ajuste do mobiliário no espaço, o Isso, próprio layout, né? Que isso. funciona às vezes no computador, mas aí na hora que você tá ali, você fala, não, mas a gente vai ter que mexer aqui. Isso. E aí você vai trazendo a parte ali das flores para fazer esse acabamento, essa construção. Ontem eu tava fazendo um projeto no CAD, e no CAD o troço não cabia. Aí eu fui lá e falei, gente, mas cabe, olha aqui. Tipo, eu sei que cabe. Tipo, eu sei que Aham, cabe, no CAD não cabia, muito É engraçado. muito interessante. E qual que foi o seu primeiro evento, assim, que você fez grande, assim? O que você mais... Quais foram os seus desafios nesse primeiro Eu evento? acho que esse evento em si, inclusive, é um dos eventos que eu tenho fixado no Instagram, porque pra mim é um evento que me marcou muito, porque foi na pandemia. Ah, é aquele Que residencial. foi um residencial. Então era um casamento para 200 pessoas, que tinha data marcada, tudo certinho, e o casal me procurou faltando um mês e meio para esse casamento. E nós estávamos no auge da pandemia, né? Era finalzinho de 2020. E eles decidiram que eles iam fazer o casamento de qualquer forma, então se não dava para fazer para 200, eles iriam fazer para 30. Aham. E eles decidiram fazer toda a estrutura, como não poderíamos fazer em Sim, em salões, algum né, lugar, na aham. época, eles resolveram construir no quintal. Então, Sim. assim, E ficou lindo, né? eu lembro assim que o noivo, por exemplo, ele modificou as árvores que tinham no quintal, porque foi no quintal da casa deles. Uhum. Então ele contratou uma empresa para tirar essas árvores e replantar em outros lugares para abrir um espaço. Ele construiu o gazebo da mesa de doces e o gazebo da cerimônia, ele e os amigos. Então ele dizia assim que ele fazia um churrasco no final de semana, os amigos iam e eles metiam ficha lá e faziam tudo acontecer. Eu dou a carne e vocês constroem. E ele comprou equipamento e era tipo, eu brinquei que era tipo o Rodrigo Hilbert Que do legal. casamento. E aí foi ganhando forma, né, essa parte da estrutura, e a gente veio para um 3D que a gente teve que fazer no The Sims, porque a gente não tinha tempo. Então a gente tinha que entender como ia funcionar. E aí reunimos ali uma galera muito boa para Sim, fazer essa festa. sim. Foi uma festa muito marcante, nós trabalhamos lá uma semana nessa casa, porque tinha que entrar o caminhão dos móveis, sair, aí depois um caminhão da Sim. equipe de tecido, porque não poderiam ter muitas pessoas, não podia ter aglomeração. Aglomeração. Então cada equipe trabalhava num time diferente e nós finalizamos com a parte floral, que foi construída em 3 dias. E foi um casamento para 30 pessoas que trabalharam 60 pessoas. Foi né? lindo, mas Então foi a lindo. gente sempre pensa assim, um casamento pequeno em casa, não sei o que, bem tranquilo. É o mesmo trabalho É o de mesmo 200. trabalho. Assim, e foi surreal e foi lindo. Eu lembro, inclusive, que essa noiva ela me marcou muito, porque choveu muito. Deixa eu Então, ver. nos 2 Uhum. últimos dias, né, que antecediam o casamento, choveu
bastante. Tudo era branco, tudo era muito clarinho. Eu tinha que proteger tudo. Aí eu lembro que o gramado tinha sido plantado, o da cerimônia. Aí foi muito interessante que de manhã a gente entendeu que teria que fazer o casamento externo, mas a grama estava tudo molhada. Vai a gente correndo aí numa loja, comprar grama sintética para cobrir, para poder pelo menos pisar. fazer ali a parte da cerimônia. E ela estava muito calma. E ela dizia assim que o pessoal podia ficar tipo na tenda se quisesse, né? Foi construído tendas e tudo mais, mas que ela sonhou em casar ali, e se tivesse chovendo ela iria casar tranquilamente. E eu lembro que foi lindo, porque daí todo mundo tava com aqueles guarda-chuvinhas transparentes, assim, e parou de chover na hora do casamento. Que lindo. E foi lindo. Foi marcante pela demanda, né? Pela confiança. Tem um cliente que confia completamente em você e foi um projeto muito grande que envolvia muita gente. Imagina, um casamento de 30 pessoas, 60 trabalhando. Então a gente tinha todo um enxoval muito personalizado, todas as flores muito personalizadas e foi um casamento assim realmente incrível, lindo, lindo, lindo. Eu tenho muito orgulho dessa festa. Que legal. Acho que foi um desafio. Eu brinco que é o meu TCC. Sim. Se eu passei nesse, eu passo em qualquer um. Eu falei, não, agora tá certo, a gente consegue, sabe? As equipes eram maravilhosas. Eu acho que nós fizemos isso, né, no editorial das 5 Elementos, que foi um evento muito parecido, né, que teve o editorial. E que a gente teve aquela paixão, porque a gente ficou tanto tempo parado. Eu acho que tinha muito disso também. Ai, a gente tá fazendo isso, a gente tava com saudade de fazer. A gente tava tão feliz. Sim, eu lembro que todo mundo tava muito envolvido com aquilo, sabe? Colocando realmente muito o coração naquilo. A gente sempre coloca, mas eu acho que era uma coisa até diferente. Essa foi especial, né? Foi muito diferente. E o que você acha, assim, que da decoração, o que se destaca no casamento, assim, tipo, o casamento ser único, assim, porque isso é uma coisa que eu falo muito pros noivos. Eu gosto dessa mesa de doce, legal, mas o que mais você gosta? Porque eu não posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui dessa mesa de doce, o teu casamento não é igual ao da outra. E a gente não consegue, até os noivos, não sei, eu trabalho de uma forma diferente, você sabe disso, os noivos às vezes pedem uma referência. A gente pode dar uma referência, mas eu sempre digo, nunca vai ser assim. Isso. A gente não executa dessa forma. Então eu não consigo colar. A mesma coisa o buquê. 98% dos buquês que nós produzimos para uma noiva e para as noivas, eles são criados exclusivamente para essa noiva. A gente pede foto do modelo do vestido, como vai ser a maquiagem, para que a gente elabore um buquê que case com esse look, né? Porque ele é uma extensão desse visual. A mesma questão a decoração. Então é indiferente. Às vezes as pessoas acham que o tamanho do budget que vai ditar isso. Eu digo o seguinte, para mim o casamento que dá certo na parte da decoração é quando eu escuto as pessoas dizendo, tá a cara deles isso aqui. Isso, sabe? As pessoas têm que entrar e sentir o resultado. Então, assim, isso conversa com a personalidade do casal, né? O lugar que foi escolhido, essa atmosfera. A decoração hoje ela se tornou uma experiência para as pessoas. Você tem uma experiência gastronômica com doces e comida e música e tudo mais, mas o cenário que encanta, aquela coisa das pessoas chegarem e ficarem, uau, olha que linda essa cerimônia, que elas ficam lá tirando foto horas e horas num arco da cerimônia, enfim, esses elementos que, digamos assim, envolvem, né, as pessoas que estão ali naquele momento, eles devem ser muito cuidadosamente preparados. Então, a gente gosta muito disso, né? Para mim, não é a minha identidade somente como decorador, mas a questão de ter a identidade do casal que contratou, né, de ter essa personalidade. Recentemente nós fizemos um aniversário masculino. Eu tive o meu ano passado, que foi maravilhoso de fazer. Eu sorteei porque faltava uma semana, eu não sabia o que eu ia fazer de decoração, porque quando é com a gente é diferente. Sim. Mas a gente fez um, inclusive, esse final de semana, que foi sensacional, porque eu escutava muito isso. Nossa, mas é a cara dele, é a essência dele. Apesar de ter flores. Isso, e saber fazer isso de uma forma muito comedida e elegante. Então eu via a cor do terno que ia usar, a característica das famílias e das pessoas que estariam, o local, né? Então foi num restaurante aqui em Curitiba, que normalmente a gente conhece indo no restaurante, e o pessoal falou, caramba, você transformou esse lugar, não parece o mesmo lugar, e a gente quis trazer essa atmosfera. Mas o mais gostoso de ouvir era, as pessoas entendiam que era a essência da pessoa que nos contratou. Então isso é algo surreal, né? É quando eu digo que a gente atingiu o objetivo. E lógico, ver eles felizes, né? Sim, surpresos. Sim. A gente sempre fala que a gente queria um pouco além. A gente se surpreende, né, com os resultados, mas é muito interessante ver eles encantados. A gente fica chocado com o que a gente tá vendo. Quando eu olho a festa, eu falo, caramba. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Interessante isso. Porque a gente para, assim, quando a gente tem tempo, né? A gente para e fala,
Nossa, isso ficou muito legal. Ficou muito bom. Exatamente. E o que você acha, assim, quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando elas vão contratar uma decoração? Porque às vezes não tem eu, nem a Darlene, lindas, maravilhosas, para organizar. A gente sempre brinca, eu falo muito isso para elas, tá? Pode Contratem uma assessora, contratem um produtor, um cerimonialista, porque vocês precisam ter uma noção do budget. O que eu mais recebo é pedido de orçamento. As pessoas querem entender o quanto isso vai custar. E elas se assustam normalmente, porque elas não têm Mas é porque é aleatório também que elas pedem, né? É muito aleatório. Então, assim, primeiro de tudo que eu sempre falo, entender onde você vai casar, né? Saber se esse lugar oferece mobiliário, se precisa colocar muito cenário, se precisa encher de flor ou não, se é um lugar que tem uma natureza já presente que a gente consiga explorar, se eu vou precisar usar toalha ou não nas mesas. Então, tudo isso interfere no orçamento, né? E eu vejo, assim, que às vezes ter um início com alguém que organiza a festa em si, você já traça algumas metas. Sim. Aí fica mais fácil de você escolher as empresas e, principalmente, estar aberto a ouvir sugestões, confiar nessas pessoas que você está contratando, né? Então, a gente atende todos os clientes, todo o tamanho de formato de evento e formato de evento, né? Então, eu acho que o erro é, às vezes, também eu querer uma coisa que ou não combina muito com o que eu quero, mas eu vi e acho aquilo extremamente legal, mas isso não condiz, digamos assim, comigo, né, com a minha personalidade, ou comparativos até entre profissionais. Eu almejo muito o trabalho dessa pessoa, mas eu gostaria que você fizesse. Não dá certo. Eu vejo muito isso com decorador e fotógrafo. Nossa, eu amo a foto dele. Sim. Então você tem que contratar. Você tem que contratar ele. Porque a outra pessoa não tem o mesmo olhar. Eu tenho algumas amigas decoradoras que é muito interessante, que às vezes eu recebo algumas referências dos casais e falo, olha, isso é uma assinatura da pessoa. Isso, Eu prefiro que você vá lá, que você converse, que você faça o orçamento, por mais que você goste muito de mim, vá lá primeiro, converse e vai dar certo. Caso não der certo, eu vou estar aqui, a gente não vai fazer isso aqui, a gente pode ter uma releitura dessa forma, porque vão ter características dos meus floristas ou da maneira que a gente trabalha. Mas assim, a gente sempre fala, a pessoa tem que estar segura do que ela quer. E quando é uma coisa muito objetiva, é difícil sair disso, porque daí a gente tem medo de não corresponder àquela expectativa, né? Uma coisa buquê que a gente acabou de falar, 98% por quê? Quando tem uma noiva que ela realmente se sente não insegura com o meu trabalho, mas ela gosta de visualizar, eu falo, então me dê uma foto de como você quer o buquê. Aí a gente vai replicar. Porque se a pessoa sente segurança nisso, eu vou replicar. Isso. Depende, cada noiva tem cada perfil, mas a gente tem, assim, a maioria gosta muito. Eu também, muito. Elas eu também sou vontade, muito. assim. As minhas noivas, como a gente tava falando, as minhas noivas são lindas, Elas são umas fofas. Então, geralmente, elas confiam muito, assim, na gente. Sim. Dificilmente a gente tem uma noiva que seja um pouco mais controladora. Isso. Em geral, as noivas têm essa confiança, tanto no que a gente faz, quanto no que o Ivan faz, e eu fico muito tranquila no dia, porque eu sei que tá tudo bem. A gente, apesar de ter projeto e tudo mais, mas a gente sabe que isso é uma criação, né? É uma arte. E eu acho que quem escolhe a gente também acaba entendendo. Isso. Né? E vendo os trabalhos e tudo mais, acaba entendendo, poxa, essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. Então a gente gosta disso. Uma das coisas que eu acho muito legais no meu trabalho, nos clientes, eles me dão muita liberdade para fazer muitas coisas. Então, às vezes, essa liberdade ela é muito boa. Às vezes eu fico meio confuso, porque eu falo, ai meu Deus, ela gosta de tudo, que medo, né? Será que vai gostar disso? Será que se eu fizer um galho pendurado aqui, será que ela vai achar esquisito? Às vezes é incrível pra mim, né? Mas a gente tem, assim, uma assertividade muito grande, né? Eu sempre gosto, da mesma maneira que a gente recebe feedbacks positivos, em grande parte, acho que na maioria das vezes. Sim. Às vezes tem pontos que elas trazem pra mim que é muito bonito, quando eu escuto assim, Ivan, eu amei tudo. Eu só tô te falando sobre isso aqui porque como o teu trabalho é maravilhoso, eu acho que você pode levar isso pra você, pra uma melhoria nessa questão. E eu adoro isso. Sim. Porque eu mostro uma preocupação. A pessoa podia ir lá, tipo, nossa, porque ele fez isso e eu odiei. Não, ela, Ivan, você é maravilhoso, eu quero que isso seja incrível, então eu tô te reportando isso porque talvez pra uma outra noiva funcione melhor. Essa semana eu tava conversando com uma empresa e eu vi umas fotos, assim, uma empresa de imóveis estava conversando, e eu vi umas fotos, não sei quem era o decorador, mas as fotos não estavam muito legais, sabe? Daí eu peguei e mandei uma mensagem pra ela, falei, amiga,
deixa eu te falar uma coisa, não posta essa foto. Sim. Porque vai A estragar gente tem que a ter, imagem sim. que você tá traçando. Sim, É, sim. ela deu risada, agradeceu. Mas não era maldade, era porque eu sabia que aquilo ia trazer uma coisa negativa pra ela. Sim, é porque o que acontece? Hoje as pessoas chegam através de nós, principalmente pela imagem. Então, por exemplo, algumas vezes me perguntam, Ivan, você não postou fotos do meu casamento? É muito triste isso. Normalmente não é só eu que faço a seleção do que entra no Instagram, por exemplo. Mas é muito triste porque às vezes eu não recebo uma qualidade legal de uma foto. De foto. Ou eu recebo um álbum de fotos dos noivos o tempo todo, mas assim, eu tenho que mostrar a decoração, então eu não vou poder colocar um álbum de fotos do casal em si nos momentos deles ali com a família. Sim, sim. Eu E acho, inclusive, eu não recebo detalhes às vezes. Eu acho- Ou as cores distorcidas. Eu trabalho com flor, eu trabalho com cores. Tem que ter Então a a cor cor ela certa. tem que pelo menos chegar próximo, para que quando você me pede, esse buquê aqui, eu vou ter que te dizer, então, Suelen, essa cor dessa rosa não existe. Então tem todo um esquema por trás. Então, até tirando essa dúvida das pessoas. Às vezes a gente não posta. Não é que a gente não gostou, não achou bonito, isso não é legal pra minha marca. A gente não tem isso. A questão é, essa qualidade vai passar uma informação errada. Né? Ou esse álbum não tá legal, não está coerente com o que nós queremos mandar como uma mensagem. Então, a gente acaba não colocando, né? E é importante a gente conversar, nós, inclusive né, profissionais de eventos, sempre trocamos essas ideias. Eu acho interessante quando eu tenho videomakers que me mandam, Ivan, a gente fez um vídeo, mas o que você achou? E você acha que as cores estão legais? Tipo, é tão bacana uma pessoa que trabalha com aquilo ali já tá há um tempo, perguntar pra você o que você acha, Sim. né? E não é uma insegurança, é porque ele sabe que isso também funciona, porque ele acaba usando o que eu produzo, né, visualmente, para ele poder replicar isso ali nos vídeos e tudo mais. E você vê uma importância, né, uma preocupação legal desse pessoal também, porque eles querem entregar o melhor possível para o cliente dele, né? E isso, digamos assim, vende todo o evento em si, vende as ideias, né, e não só a palavra venda como algo tipo que você compra, mas você está criando tendências ou criando inspirações para pessoas. Então tem que ter esse cuidado de passar o mais verdadeiro possível. Legal. Né? Eu quero comentar que eu acho legal você trazer esse olhar, porque é importante que os noivos, né, quem admira o seu trabalho ou quem quer te contratar, e para quem é o público em geral, né, você não é um blog. Sim. Né? Sim. Você não é um blog, você está ali para demonstrar o seu trabalho. Esse é um ponto. Também, eu acho que eu sei até onde você vai querer entrar, eu acho que você pode continuar. E o segundo ponto eu acho legal ter cuidado com as imagens que nós compartilhamos como profissionais também, porque muitas vezes tem pessoas ali, tem convidados, tem alguma coisa, e às vezes não é bacana você compartilhar a imagem de alguém que não faz parte do contexto. Sim. Até de uma forma legal falando, né? A gente conversa muito com os noivos sobre tudo que a gente vai colocar. Primeiro que eu gosto de esperar um pouco. Hoje tudo muito rápido. Sim. O casamento está acontecendo e você está colocando já tudo ali. Nós, às vezes, entendemos também que os noivos também têm essa expectativa de ver, porque eles não estão conseguindo ver tudo que está acontecendo. E eles sentem, assim, felizes em ver o que a gente produz. Né? Eu lembro que eu gosto de fazer os videozinhos para os stories que a gente tem, ou para os reels. Eu comprei um drone para fazer imagem aérea. Só que daí eu comecei a ver, cara, só que tem dias que eu não posso fazer um drone. Tipo, não dá tempo de fazer Tem dias o drone. que eu tô com o celular ali e eu não consigo parar, né? Hoje a gente tem profissionais que fazem isso, mas eu como o decorador ali, que sei o que eu quero mostrar dentro do meu segmento, tem coisas que eu sei que eu quero mostrar, que às vezes eu não consigo explicar. Só que entra muito nisso que você falou, Darlene. A primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Entregar o que vocês contrataram. Eu não posso ficar o tempo todo correndo com o celular fazendo conteúdo. Por isso que hoje eu tenho gente pra fazer isso pra mim. Eu não consigo. Seria interessante ter alguém pra fazer, ok, legal. Eu às vezes tenho o meu olhar e eu tenho coisas que eu quero mostrar. Então, às vezes eu opto por ter o meu material. Entendeu? Mas às vezes eu recebo umas cobranças e se for pensar bem, não, eu sou o decorador, eu não sou o blogueiro. Né? E tem também que ter todo o cuidado com essas imagens que vão ser rodadas ali. Então eu tento focar muito na decoração. O mínimo de pessoas, né? No máximo o casal, porque é importante a gente identificar quem é o casal. Sim, eu não posso ficar postando foto de todo mundo do álbum dos noivos. Sim, mas eu já tive noivos, assim, situações muito interessantes de noivos que realmente me pediram, Ivan, não gostaria que postasse, por uma questão nossa familiar mesmo, por uma questão de privacidade. Você pode usar fotos da decoração, mas também não nos marque e não coloque os nossos nomes. Aí tem gente que fala, nossa, cada pessoa tem liberdade, né? Eu tenho que entender também que eu estou entregando uma decoração que foi contratada, um sonho dessa pessoa,
E é bom para minha marca poder gerar um conteúdo em cima disso, né? A gente está produzindo um material legal para que outros noivos nos conheçam, mas primeiramente é o momento dele. Se eles não estão confortáveis, eles tá não tudo estão bem. fazendo um conteúdo para mim, pagando para criar isso, né? Sim. Eles querem ter o momento deles ali como noivos. Tem as equipes que eles contratam para fazer esse registro. Eu Sim. também tenho que ter a sabedoria de não atrapalhar essas pessoas. Às vezes eu Sim. vejo que é complicado, né? Mas assim, é o momento daquela pessoa. Sim. O que eu posso usar, a gente sempre pede autorização e posta o que acha interessante. E a gente precisa ter essa noção, né? Legal. Lembra daquele meme? Tu quer postar? Posta. Mas é de bom tom? Sempre. Nem sempre. Você tem que saber. Você tem Obrigada. que saber o que você está colocando ali. Obrigada de nada. Sim. E também eu acho assim, saber o que você está falando também. Eu acho bem importante. Às vezes eu vejo que nos conteúdos que o pessoal coloca, você tem que dominar o que você está falando. Você tem que ter muita certeza. Sim, não dá pra Então você não falar adianta besteira. eu chegar ali, olha só esse arranjo que eu fiz, que lindo, maravilhoso, esse aqui é um estilo tal e não sei o quê, e não tem nada a ver com o estilo que eu tô falando. Eu tenho que ter conhecimento do que eu Sim, estou por falando. favor. Esse arranjo é um garden style, ele é mais desconstruído, ele é mais solto. Aí parece que juntou um monte de mato, um monte de coisa, não tem um princípio, não tem uma frente. Parece roots, e, não? E assim, não é. Você tem que saber o que você está falando. Sim. Eu prefiro muitas vezes não arriscar e não eu falar também não falo. coisas que eu não domino, né? Para não gerar também uma falsa expectativa. Ou, enfim, a gente tem que ter um conhecimento básico, né, das nossas áreas, Sim. né? Eu me bato muito ainda, eu brinco muito com a Manu dos enxovais, eu sei a posição de taças e das coisas, mas quando tem mais de 3 coisas, eu já fico confuso, meu Deus, isso tá certo. Eu sempre tenho que dar uma pensada então, eu também. tenho muito medo nas nossas montagens, né, principalmente das mesas, para ver se isso está coerente. Isso. Porque se eu quero apresentar isso, eu não posso inventar uma moda. Sim. Né? O que é a polêmica? É finger food, colocamos um suplá ou não colocamos um suplá? Se não vai ter um prato, né? São várias polêmicas que a gente vai acertando ali, mas aí que fica bacana para isso, para essa proposta, as pessoas vão entender que aquilo é decorativo. Então você tem que saber o que você está fazendo. Legal. Legal. Vamos para um quadro agora que é muito importante, né? Mas você não fique nervoso, tá bom? Não fique Você nervoso. vai responder com a sua perspectiva mesmo, tá bom? Não tem certo e errado, Tá mas o quadro é mitos e verdades sobre a decoração nos eventos, tá? Então eu vou dizer uma frase e você vai me dizer se é mito ou verdade, tá bom? É só mito ou verdade, não Isso. precisa falar sobre, tá ok. Não, pode Não, dar uma você comentadinha. pode comentar, vamos deixar que você Tudo bem. comente, Isso, tá bom? pode comentar. Vamos lá, primeira frase. O minimalismo está substituindo as decorações grandiosas. Eu acho que, não vou dizer que é um mito, nem que é uma verdade, porque eu acho que tudo vai do estilo de cada pessoa, né? Nós estamos vivendo uma era em que nós temos todas as informações de tudo que acontece no mundo, e isso indiretamente influencia a moda e a arquitetura e principalmente decoração de casamentos, enfim, onde a gente tem a questão do exagero, que às vezes está muito em alta, e às vezes a gente quer algo mais leve, porque a gente já está tão cansado de tanto excesso que a gente quer filtrar. Mas eu sempre parto do princípio de que o menos é mais. Eu gosto do equilíbrio. Às vezes tem gente que fala, nossa, você usa muita flor. A gente usa, mas em pontos muito específicos e estratégicos para que tudo esteja em harmonia, né? Eu acho que pecar pelo excesso ele não é legal, mas também ficar com uma cara de que está faltando alguma coisa. Então tem casamentos que ficam maravilhosos sendo minimalistas. Foram feitos para aquilo. E é o estilo do aquele casal, estilo, é o né? estilo do casal. Mas um minimalismo onde eu tenho uma rosa dentro de um vidro, que tenho um guardanapo com detalhe, que eu tenho vários detalhes que com aquele minimalismo em si, Eu construí algo lindo e bacana que não me dá a falsa sensação de que está faltando alguma coisa aqui. A gente tem que ter essa coerência Sim. também. Eu acho que vai muito do estilo do casal e o local que ele escolhe principalmente para fazer a sua festa, né? E o estilo da sua festa. Às vezes é uma festa para 20 pessoas, não precisa de encher de arranjos e um monte de coisa, né? Teve a casa lá que a gente tinha que construir todo um Sim. casamento. Mas é que você construiu, Mas é né? diferente, né? Então, às vezes, faz um casamento numa sala dessa aqui, pode ser tudo muito delicado, muito sutil e vai ficar tudo lindo, né? Tem que ter esse equilíbrio. Legal. Próxima frase. Não dá para decorar sem espuma floral. Mito. Fala alto. Eu quero força nessa frase. Eu acho que depende da técnica, depende da situação. Então, por exemplo,
Se eu vou trabalhar um casamento em que eu consigo montar várias coisas durante o dia, no mesmo dia, festa no mesmo dia, que é o que a gente vê muito na Europa, por exemplo, em que eu chego aqui, eu coloco os vidros, coloco minha tela de galinheira ali dentro dos meus vasos e vou encaixando as flores e o casamento é hoje e tá tudo certo e tá tudo bem. Se for algo que demanda muita estrutura, eu preciso ter a espuma floral. Porque, por exemplo, num casamento que eu vou estar trabalhando 4 dias antes, sem estruturas aéreas, a não ser que eu utilize as flores permanentes, Sim. né? Eu preciso ter um jeito dessa água ficar ali. Existem estruturas maravilhosas fora, que eu tenho ali uns galhos e eu tenho pequenos cones que eu vou encaixando junto com o arame que tem água e eu vou espetando e tá ali dentro da água e eu não tenho espuma. Mas na praticidade, no tempo que nós temos às vezes, a espuma floral ela entra nessa parte, tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas, por exemplo, arranjos muito gigantescos, Não. eu preciso ter uma estrutura. A gente tem que né? pensar, inclusive, até no estilo da decoração sobre Isso. isso. Porque se eu quero grandiosidade, provavelmente eu não vou conseguir ser Eu preciso da espuma, estrutura, né? tudo é estrutura pra gente, né? Então hoje a gente tem visto aí o mercado crescendo muito na questão das flores permanentes e que te possibilitam efeitos grandiosos, mas eu, por exemplo, parto sempre do princípio que tudo que o cliente não toca. Isso, obrigada. Eu parto desse princípio. Tudo que a pessoa não vai colocar a mão, que ela não vai querer levar para casa e tudo mais, que aquilo tá lindo, eu posso usar o permanente que ajuda. Não preciso de espuma floral, entendeu? Consigo pendurar ali nas minhas estruturas, coloco ali uma folhagem natural para, né, dar aquela ilusão bacana, mas assim, tem coisas que não tem como fugir. Hoje nós estamos adotando para arranjos baixos, coisas que eu consiga trabalhar sem a espuma, a gente já tem feito. Né? Então a gente tem vários... quando eu vou comprar algumas peças, por exemplo, para arranjos, eu já entendo, poxa, isso pode molhar, isso pode ficar com água dentro, não vai vazar essa água. Porque daí eu sei que eu posso colocar um arame. A gente montou esses dias, eu achei um barato que os meninos mesmo colocaram a tela por conta própria e foram montando, porque eles entendiam que se colocar o arame em vez de só soltar o buquê, ficaria mais interessante na estrutura, porque a espuma floral não entrava dentro da peça. Então a gente vai aprimorando essas técnicas. Não digo que não dá pra fazer. Dá pra fazer uma decoração sem, tá? Mas não vou bater 100% que é impossível. Depende da estrutura, depende do da estilo. estrutura, quanto tempo temos e até do Isso, clima, né? porque o clima também. Então, assim, a Europa é frio. Muitos dos casamentos que a gente vê, externos, com aquele sol maravilhoso e tudo mais, é frio. Então a flor conserva. Né? Então, por exemplo, vou fazer um casamento na praia. Esse sol que a gente está tendo aqui ultimamente, 30 graus. A gente sofre com as flores ali, né? A gente normalmente preparava as flores já começando na quinta. Hoje eu estou começando elas mais tarde justamente para não perder a qualidade, né? Então a espuma floral ela ajuda a conservar, né? Diferente às vezes de alguns outros mecanismos que daí eu não conseguiria dar a estrutura que eu preciso e essa água precisa estar sendo trocada e tudo mais. Então tem tudo isso. Mas o importante é que é possível. Mas é possível. Posso montar uma decoração inteira sem usar nada de espuma floral. É possível. Legal, muito bem. Para quem não sabe, né, a espuma floral é um material que ele é muito poluente, né? Ele leva partículas, né, de petróleo. Hoje eles até estão desenvolvendo algumas que são biodegradáveis, eles estão trabalhando nisso, porque eles estão compreendendo, né, nessa questão, tem microplásticos e tudo mais. Mas ainda a gente utiliza, a gente tenta, até tem gente que pergunta se dá para reaproveitar. Algumas vezes a gente consegue, e a gente tenta, sabe, não colocar isso de forma assim, descartar o tempo todo. Né? A gente até tenta reutilizar, mas obviamente eu espero que criem tecnologias diferentes dessas espumas para que a gente consiga utilizar, né? Sim, legal. A próxima frase. A iluminação é tão importante quanto os arranjos florais na ambientação. Sim. Verdade? É uma coisa que a gente sofre muito. Uma festa tem que estar muito bem iluminada. Muito bem iluminada. Senão não valoriza. Inclusive a luz ela pode inclusive acabar com a decoração. Você pode ter os arranjos mais lindos do mundo e eles ficarem ou apagados ou saturados ou com uma cor que não tem nada a ver. A luz pode matar a flor, né? Dependendo da intensidade. Mas assim, a iluminação, como a gente gosta em vitrines, como a gente gosta de uma bela iluminação na nossa casa e tudo mais, ela conversa com a decoração. Ela tem que andar junto. É muito importante quando a gente tem um projeto de decoração e a gente tem as empresas que fazem iluminação,
a gente ter uma conversa com eles, né? Sim. Explicar. Eu acho muito interessante que as empresas que nós trabalhamos hoje, elas têm esse cuidado de me pedir uma planta, de saber onde que vai cada coisa, para ele entender quantos pontos de luz ele vai colocar. E aí ali, Ivan, já mudou essa mesa? Esse arranjo vai ser alto, vai ser baixo? Vai ficar nessa posição? Porque dá um efeito totalmente diferente, né? Hoje existem inclusive os LEDs que ajudam muito. A questão da gente saber colocar uma cor, inclusive, nessas luzes, né, para não trazer efeitos indesejáveis. E elas criam uma atmosfera bonita, né, em todas as suas nuances, porque a gente tem luz de velas, a gente tem varais de luz, a gente tem microlâmpadas, nós temos as luzes ali que a gente chama de luzes cênicas. Então tudo isso tem que estar muito de acordo com a decoração. Obviamente a gente ama as flores, eu acho importante que a gente tenha as duas coisas trabalhando juntas, porque é muito fácil a gente trabalhar todo um projeto lindo e ele não ser iluminado. A gente tem salões em Curitiba que às vezes são um pouquinho mais escuros, e aí quando você vê na parte da noite, alguns pontos, né, dessa decoração dá uma sumida, e a gente sente muito isso nos vídeos, né? Então a gente fez uma festa inclusive maravilhosa num local que eu lembro que a equipe de vídeo ainda me falou, Ivan, a gente só queria que tivesse ficado um pouco mais interessante essas cenas abertas, mas o salão ficou escuro, porque é um salão muito grande e eles não têm as luzes direcionadas e não tem como prender as luzes direcionadas no teto. Isso é o mais difícil, quando não tem como prender, né? Então a gente tem toda uma luz aqui, né? Concentra-se nas velas, nas luzes de chão, mas quando eu tenho uma imagem de cima, por exemplo, ou que eu quero ver uma imagem aberta, eu não tenho essa visão, né? Com relação até, não sei se também entra nessa parte, Darlene, velas ou flores, né? É gosto. Porque se eu tiver que fazer uma decoração toda com vela, tem que ter muita vela para isso ficar bonito. Sim. Né? Ela tem que substituir as flores para dar aquele efeito incrível. Teve um casamento recente, inclusive, que eu vi que foi decorado tudo com velas. Eu achei incrível, porque tinha vela. Não tinha nada de flor. Mas estava bonito o visual, alturas e água e tudo mais. E eu achei incrível. Tinha a ver com quem estava fazendo. Eu acho que tudo é sonho, tudo é o desejo da pessoa e a gente tem que saber entender isso. Né? Eu, como decorador, já recebi pedidos de noivas que falam, Ivan, eu não gosto de flor. Tudo bem. Tipo, pra mim. Poxa, pra mim. Nenhuma florzinha. Vamos pensar em coisas, depois elas entendem. A gente fez um casamento, Suelen, que eu lembro da noiva, acho que foi a Isa, que foi um casamento em que ela me pediu poucas flores, porque ela não gostava muito. E ela queria velas. E depois ela falou, Ivan, e depois eu entendi o que você falava das flores. E eu passei a gostar e ficou lindo. Isso. Ela disse, quando você começou a me explicar, quando eu vi o meu casamento, eu vi o quanto ficou maravilhoso. E aí eu entendi a diferença de ter ou não ter. Sim. Então a gente tem que saber trabalhar, obviamente, Dosar, o né? que o cliente quer. Sim. Mostrar soluções, porque queira ou não queira, eu imagino que se você está contratando um decorador, é porque você quer que essa pessoa faça o melhor. E eu não entendo nada de decoração. Eu só sei que eu não gosto muito de flor. Vai dar certo isso? Aí cabe do decorador saber trabalhar. E não ter medo, né? Porque às vezes eu tenho muito medo. Eu vejo que o pessoal às vezes tem medo. A pessoa não gosta de flor, não vou colocar flor nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui. Não, você tem que saber conversar, entender. Às vezes ele tem medo do excesso. Às vezes não é que ele não gosta de flor, ele não gosta do cheiro de uma flor específica de um casamento. Isso. Você tem que sondar tudo isso. O lírio, né? geralmente. Isso, e aí depois você acaba refinando tudo isso ali e dá tudo certo. Legal. A próxima frase, mito ou verdade? Reaproveitar elementos decorativos compromete a originalidade do evento. Depende em que segmento. Explica um pouquinho dessa pergunta. Vamos considerar casamentos mesmo. Tá, reaproveitar itens. Isso. Tu diz objetos? Isso. A gente se apoia muito hoje. Eu vou ter que tomar uma água agora. Pode, à vontade. Se vocês quiserem gravar de novo. Não. Seguimos. Quando você fala a questão de utilizar os mesmos elementos decorativos. Isso. Móveis, mobiliário, tudo que faz parte do projeto. Reusar os itens de uma maneira geral. Eu acho que e até reaproveitar talvez alguns itens da família, assim, que às vezes as noivas gostam de levar, porta-retrato. Tem lugares assim que as pessoas gostam de usar, por exemplo, na mesa de doce, as louças que a avó ou a mãe tem lá na casa delas. E pra mesa dos noivos, os suplás, e ela tem um prato maravilhoso só pra mesa dos noivos. Acho interessante, né? É uma responsabilidade grande, né? Sim. Cuidar de tudo isso.
mas acho legal. Mas assim, partindo do princípio de reutilização, cada projeto ele é único. Hoje nós temos empresas, por exemplo, no ramo de imobiliários, que tem cada uma o seu estilo. Algumas trabalham com todos os estilos para atender as demandas dos decoradores. Existem imóveis muito característicos, muito marcantes. Existem imóveis mais clássicos, outros mais modernos, outros com uma pegada mais good vibes, material mais natural, aquela coisa que eu amo de paixão. Mas eu sempre digo assim, que você tem que saber usar no projeto. Isso tem que estar coerente com o espaço do casamento. Eu posso usar a mesma mesa de doce todo final de semana, mas ela tem que ter ela tem que ser o quê? A minha tela, ou o meu suporte. Ela não é o destaque. Para nós, na nossa empresa, o destaque para mim sempre vai ser o floral, a arte floral. Eu posso usar o mesmo vaso todo final de semana. Você vai olhar e você nunca vai ver que está repetido aquele vaso, porque ele vai estar colocado de uma forma diferente. Então, assim, a gente enxuga um pouco do acervo. Eu gosto de ter acervo, mas é legal você ter um acervo super versátil, né? É como decorar uma casa em que você tem ali 2 tipos de lençol, um estampado, um neutro, e, enfim. E aí eu posso misturar o neutro com o estampado e ninguém nunca vai achar que eu estou repetindo coisas, né? E a mesma questão dos objetos e tudo mais. O que às vezes não dá para reaproveitar coisas que são perecíveis, que é normal. As plantas a gente gosta, né? Os plantados principalmente. Porque, por exemplo, eu posso ter ali uma estufa onde eu guardo essas plantas e eu posso reutilizar numa outra festa. Embora eu tenha notado que as pessoas amam levar para casa e eu não ligo, deixo as pessoas levarem tranquilamente. Você cobra, mas você cobra? Nós, no nosso projeto, quando tem plantas que tem que retornar, a gente vai especificar. Mas quando é algo pontual, eu sei que as pessoas vão levar e já está incluso. Tá? Mas óbvio, estou fazendo um jardim de orquídeas de vaso em que eu vou cobrar um valor para tê-las ali, mas elas precisam retornar. Vai estar no contrato. Isso. E aí a pessoa depois, eu posso questionar a Sueli. Sueli, levando todas as Eu orquídeas. amo flores plantadas, mas isso acontece mesmo. Mas eu até procuro já deixar incluso, daí para não ter esse problema, porque né? o que acontece? Eu acho desagradável você fala a Sueli, por exemplo, que eu não vou estar lá, né? Pegar o vaso da mão querida, me dá aqui, você minha orquídea. Você não pode levar a sua orquídea embora. Me dá aqui. Né? Da mesma forma, eu tenho muita dó porque descartar isso. Né? Sim. Eu tenho muita... A gente fica um pouco impactado ainda, né? Eu, quando tem casamento, a coisa que me deixa mais feliz, até voltando nessa festa do final de semana, a gente chega para recolher e os arranjos não estão lá. Eu gosto. Ou as pessoas levaram. Ou as pessoas me perguntam, eu posso levar? Eu já começo a montar buquê, já começo a tirar, não levo, olha isso aqui, já vou desmontando e entrego na mão da pessoa, porque é interessante e é gostoso, ela vai dar uma vida para aquilo, ela vai levar para casa dela, deixar a casa dela mais bonita, tem uma continuidade, né? Sim. Então eu acho isso bem, bem interessante e importante. Então nos projetos a gente entende que dá para fazer das duas formas, né? Às vezes a gente vai retornar esses produtos, essas flores para o ateliê, mas a maioria das vezes vão para as casas das pessoas. Tudo bem. E eu recebo fotinhas, olha que linda orquídea que você me deu no casamento Brotou. da minha filha. Eu plantei aqui no jardim, ela está aqui linda. Eu recebo. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, sabe? É muito fofo. Falando um pouco, né, do Essência, assim, nosso momento Essência. Não sei, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi você participar da primeira edição, assim, que foi algo que nós criamos juntos, inclusive, né? Fizemos algumas reuniões, eu me lembro eu ligando para o aeroporto piloto, do né? Ivan, Sim. reserva a data, porque a gente vai fazer um evento, eu não sei que horas, mas a gente vai fazer. Sim, e deu tudo certo. Foi um evento lindo, eu acho que todo mundo que foi no Essência ficou surpreso, primeiro porque o local, né, a casa, não posso ficar falando muito, não briguem comigo, pessoal, dos outros espaços, porque eu amo todos os espaços. Eu amo todos, mas eu tenho uma assim, quedinha especial. Aquela casa, ela é fantástica, ela já encanta. E a gente trabalhou toda a ideia do Essence Wedding para que ela funcionasse naquela casa especificamente, né? Sim. Tem uma vibe de feira de noivas? Não tem. Eu acho que é uma experiência. Então eu lembro que cada profissional dentro da sua área teve o seu espaço e foi pensado de uma forma em que eu pudesse oferecer uma experiência para a pessoa que estava ali. Eu lembro que muitos noivos me conheceram ali, alguns foram lá para me conhecer lá no evento, e até depois, eu não participei do outro Essência, mas a gente teve frutos que vieram, sabe? Eles vêm vindo, né?
E eu acho tão gostoso a gente estar próximo das pessoas. E era também um público muito interessado em tudo que tinha de diferente. E o Essência, ele traz coisas e elementos muito diferentes, né, de outros eventos focados em noivos. Isso é uma coisa legal, né? Porque às vezes o fornecedor participa e ele acha assim, nossa, nessa semana eu vou arrasar, vou fechar 10 contratos. E não é assim. Não. Pode ser que aconteça, pode ser. Sim. Mas isso é uma colheita, né? Foi o que Sim. você plantou no dia do Essência, que Sim. você vai colhendo ao longo dos Até dias. é muito interessante que, claro, normalmente as pessoas, a movimentação de um evento, normalmente, se a gente for pensar, é essa ideia de, eu vou lá para fechar contratos. Eu fui para que as pessoas me conhecessem. A gente quer mostrar algo de melhor, né? Tava eu e acho que tinha a Tânia também, que é uma decoradora maravilhosa. Sim. E cada um no seu estilo, e isso foi legal. Isso foi muito legal. As pessoas poderem ter, né, essa noção e essa referência. Então eu acho que também nós trabalhamos o visual do evento em si muito orgânico, ao mesmo tempo muito, como é que eu posso dizer, muito equilibrado também, né? Então o evento inteiro estava lindo e tudo conversava. E foi um dia maravilhoso, o dia estava lindo e as pessoas amaram. Eu lembro que foi uma experiência muito gostosa. Ótimo. Sabe? Eu tenho só boas lembranças, porque realmente foi lindo. E o legal também de eventos como esse é que, pra gente da decoração, a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente quiser. Isso, eu sempre falo. Então a "Faz o que gente você pode quiser." criar coisas diferentes, a gente pode testar ideias, né? Uma mesa, eu lembro que era uma mesa grafite com guardanapos com brancos, lilás, com flores em tons de roxo, lilás. Aí quando você começa a falar, vamos fazer uma mesa cinza. Com um suplá assim, e uma cadeira branca. Aí as pessoas falam, meu Deus do céu, vai que dar ruim. loucura é essa? Né? E dá tudo certo e fica maravilhoso. E é bacana oferecer o que é diferente. Porque também eu acredito que quem vai, ela também não quer ver o mais do mesmo, sempre. Sim. Ela quer ver coisas diferentes. Sim. Por mais que ela não vá fazer no casamento dela. Mas é interessante, né? Você poder... Eu vi que muita gente tirava foto nos ambientes. Sim, só amava muito. tirar foto, e sentava e tirava foto ali. Então a gente proporcionou isso. E também o conhecimento deles com os fornecedores, né? Ter esse acesso com os fornecedores. Aí teve todas as ações que vocês fizeram também com relação ao evento, que eu achei super diferente e super gostoso. E eu sei que frutificou, né? Não foi somente só um evento de noivos. Então isso eu acho que é o bacana do Essência. Eu não sei se você já tem... Ó, que curiosa, né? Se você já tem as ideias para esse ano, pro Essência. A gente tem algumas ideias. Eu nem tinha perguntado aí, né? A gente não vai abrir. Não adianta. Quase morro do coração. Mas assim, para variar, a gente pesquisa coisas diferentes sempre. Lógico que existe uma assinatura, uma leitura, existe uma arquitetura ali. Sim, sim. Né? A gente não tem uma planta ainda estudada, então pode ser que a gente se adequa sempre ao ambiente onde a gente vai estar, né? Ao espaço. Mas não muito diferente como aconteceu no passado na questão do meu aniversário. Eu fico com muitas ideias na cabeça. E aquilo vai ficando, e vai ficando. Aí um dia do nada eu sento e refino tudo, e aí pronto, é isso, acabou. Eu lembro que no Essência mesmo, a mesa cinza, eu lembro que eu decidi com a Ali na semana do evento. Eu lembro. Eu pedi uma coisa diferente, eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. Eu pintei uma mesa de grafite, eu falei, deixa eu ver. Aí eu lembro que eu liguei pra Violet e falei, você tem tal coisa assim, um enxoval assim? Tenho. Meu, vamos pra lá, é isso. E você recebeu bons feedbacks muito. De 2023? Foi muito legal. Eu lembro, assim, que a gente não fez aquela decoração de casamento nenhum. Brincadeira, não. A gente foi muito exclusivo mesmo? Foi muito exclusivo, mas porque, claro, a gente vem com coisas diferentes. Porém, a gente passa a leitura do que a gente gosta e pra pessoa entender, olha que legal brincar. Tinha violeta, né? Eu lembro que eu escutava muito isso. Nossa, uma violeta, que lindo isso, que diferente. Eu nunca pensei em ver isso num casamento. E é interessante porque as pessoas tiveram acesso a essas questões. E a violeta tem cores tão bonitas. São lindíssimas. Então eu lembro, assim, que o pessoal nos procurou porque achou lindo. E aí, obviamente, como eu sempre digo, e a gente não repete, a gente vai desenvolver para aquele cliente o que ele quer. Sim. Né? Então, a parte do princípio da pessoa me conhecer, de entender como funciona o trabalho, depois a gente vai desenvolver o projeto dela, né? O sonho dela. Mas eu tenho no meu Pinterest, eu tenho a foto dessa mesa lá, ela é super acessível. As pessoas amam. É que essa foto foi linda. Na verdade, é uma das fotos que a gente tem mais curtidas. Então, é como eu digo, as pessoas não necessariamente precisam fazer aquilo. Sim. Mas é interessante como elas admiram e gostam, e como é bonito. Já né? que a gente tá falando disso, né? Dá uma dica, assim, ó, pra quem quer um casamento incrível. Tipo assim, como que ele começa? Começa você escolhendo o local correto para o que você quer fazer. Viu? Esperando. A igreja glorifica em pé. Começa aí. Porque a gente fala isso, as
pessoas não escutam. Não adianta você só... Primeiro que você tem que entender, alinhar expectativas e todo o resto. E budget. Então, assim, não adianta eu fechar um espaço que eu vou gastar todo o meu orçamento no espaço. Sim. Isso. Depois ficar bem louco. Querendo, Eu tive recente uma noiva, tava conversando com ela falou, eu queria gastar tantos mil. Falei, legal, mas aí você gastou quanto no local? Eu já gastei 20. Daí eu falei, mas você só tem mais 20 pro resto? É, porque daí a conta não fecha. dá. Sim. Outra Não coisa também é que eu acho importante ter alguém organizando e ajudando, né? A gente teve um casal que eles trocaram de espaço porque eles fecharam um local que disseram pra eles que cabiam tantas pessoas. E aí eles tinham, eu lembro até hoje, eles tinham músicos e eles tinham uma banda e tinha que ter um palco de 6 metros. E desde a visita técnica, antes deles fecharem comigo, eu estava decorando um casamento nesse local. Eles conversaram comigo e me perguntaram, o que você acha? Eu falei, olha, não cabe. Cabe. Mas é que a gente gostou tanto daqui, a gente é lindo e a gente já fechou. Falei, então, vocês reduzem o número de convidados. Drasticamente, inclusive, pra você ter um palco de 6 Porque a metros. ideia deles era imagina. ter várias bandas tocando e tudo mais. Então, gente, tudo isso tem que ser muito estudado. Então, o local, primeiramente, ele é a tela do teu casamento. Tudo vai acontecer ali. É onde começa. E a partir daí você vai pra decoração, você vai pro estilo desse casamento, quem que vai ser o buffet, se vai ser churrasco, se vai ser finger, enfim, né? O protocolo das roupas e tudo mais. Então, a partir disso, você vai entender o que você vai fazer. E outra, se identificar. Eu sempre falo que o casamento ele é uma extensão da sua casa. É como se você estivesse reunindo os seus amigos na sua casa para receber eles, para celebrar com você. Isso é personalidade. Isso é ter um casamento com todos os elementos em que traduzem esse casal, né? Então não adianta eu querer casar num local que não tem nada a ver com o meu estilo, ou que tipo assim, que eu não vá conseguir preencher de certo modo. Um exemplo que eu sempre dou que é muito engraçado, né? A gente tem que entender que tudo é uma questão de orçamento e de vontades, e a gente tem que refinar as nossas vontades. Às vezes é interessante eu ter a mesa de doce mais linda do mundo, e aí ponderar em outros detalhes. Isso. Né? Eu não preciso ter todas as coisas. Eu quero uma parede de flores aqui na entrada, mas não precisa colocar muitas flores, pode ser só algumas. Então faz uma parede verde. Ou então você não faz enche de parede. flor, ou você põe o verde, ou você não faz. Vermelho. E eu vou casar nesse salão, ele é enorme, mas eu sempre quis um aéreo. Mas pode fazer um aéreo pequeno ali? Não. Porque eu vou olhar tudo E vai ter aquele um aéreo vai trocinho estar ali pendurado. e eu vou olhar pra ele. Então é mais interessante eu deixar tudo no meu campo de visão lindo. E esquecer que tem um aéreo pequeno ali. Isso, Ou eu também fecho acho. tudo e coloco um monte de elemento para que tenha uma harmonia, ou eu carrego no campo de visão. Isso. Não adianta eu fazer meia parede de verde. Se eu não puder subir até aí em cima, eu faço faixas que desçam até embaixo, nem que eu separe. Sabe, usar de maneira inteligente? Sim. Isso Sabe? foi meu Usar negócio. de maneira inteligente. Dessa foto que eu falei essa semana. Fizeram meia parede e Sim. tava torta. Eu Não já dá, tenho problema com não- simetria, né? Sim. Então, às Falei, vezes- não poste essa foto. Então, às vezes eu penso, legal, vamos. E tem isso também, é o recurso da fotografia. Não precisa mostrar que tem meia parede. Vou postar a foto daqui. Posta desse só da ângulo, mesa. Né? Tem um verde Isso. aqui e tal. Então, não é um erro. Às vezes é uma questão de, poxa, essa pessoa sonha muito com isso. E ela só pode pagar por meia parede. Meia parede. Então vamos fazer tiras. Vamos Então, fazer. pensar de um jeito mais inteligente. um- Você quer que tenha o quê? Mas por que você quer o verde? Porque eu quero que essa parede tenha Vamos fazer umas tiras aqui, vamos Isso, fazer um efeito, um vamos fazer arranjo grande, arranjo, central. né? Nós fizemos inclusive, no Carbelli, maravilhosa aquela parede que nós fizemos. Sim, você viu? sim. Como eu já fiz outras paredes lá no Carbelli, que a gente colocou a mesa de doces, né? Ou alguns outros lugares, por exemplo, em que eu não preciso colocar tanta decoração, porque o ambiente em si já é lindíssimo, e eu só preciso trazer uma certa coerência, né? Lembrar que é um casamento. Como também, às vezes, um lugar que não tem nada, né? Não tem uma cadeira, não tem nada. Aí você tem que E você vai ter que transformar o trazer espaço. todas as coisas. Isso. Então as pessoas têm que entender tudo isso. Eu sei que é muito detalhe, mas é por isso que a gente contrata pessoas para ajudar a organizar. Isso. Né? Sim. E se você pudesse dar só uma dica para decoração para o casal. Assim, ó, eu vou te dar uma dica valiosa, de ouro, a chave do sucesso. A chave do sucesso. Aí a gente vai ter que entrar em tantas coisas. Mas eu sempre falo o seguinte, tem que ter a tua essência, sabe? Pode ser o casamento maior ou menor, né? Não consigo dimensionar em tamanho, a gente sempre avalia em número de convidados, ou do tamanho do espaço, né? Mas assim, a decoração tem que ter a tua essência. Não adianta ser a decoração do momento, o estilo do momento, a referência do Pinterest, que eu achei incrível. Se a pessoa vai chegar lá e vai falar, meu Deus, isso nada a ver. Porque bonito a gente acha, mas não combina com a e pessoa. outra coisa, parece clichê, tudo fala. Vou dar um exemplo básico.
Eu vi esses dias que eles repostaram que acho que aquele casamento do Crepúsculo tinha 13 anos que tinha acontecido aquele casamento. Ai, eu acho lindo até hoje. Aquele casamento ele é maravilhoso até hoje. Até hoje Até o vestido hoje. que ela usou, ele ainda é, muitas noivas se inspiram. O primeiro arco de casamentos que eu lembro que eu vi maravilhoso na minha vida foi aquele arco de casamento. E dele partiram todos os arcos de casamento que a gente vê ainda até hoje. Casamentos na floresta. Porque é algo atemporal. Então, assim, tendência ela é muito legal. Mas a gente tem que entender que daqui 10 anos eu quero abrir meu álbum de casamento e falar, caramba, olha que coisa mais linda. É isso que eu falo. Sabe? Tanto na decoração, quanto no registro. Depois a gente vai Tudo. ter os fotógrafos conversando, mas tanto no registro de Um imagem. registro. Porque daí não adianta a pessoa trabalhar com aqueles filtros da moda, sei lá, de Não. repente mais escurecido, tal, Sim. tal. Mas daqui não falta 10 anos. Um ano já não é mais moda. O álbum de casamento dos meus pais é muito interessante. Porque eles faziam tudo no modo analógico, maravilhoso. Sim. Sim. E eu lembro que tinha umas montagens que vinha assim, várias. A minha mãe, tipo, 3 aqui, e eles, tipo, eles faziam várias cenas e iam juntando essas pessoinhas que eram. Tipo, eu achava aquilo bizarro, porque eu olhava e falava, gente, não sei o que. Aí esticava um véu da minha mãe assim, parecia umas asas. Mas eu entendo que pra época talvez aquilo era o máximo dos Isso. efeitos especiais. Né? Mas assim, eu acho que tudo também a gente tem que ter a ideia de ser comedido nessas questões. Às vezes entra o minimalismo, a coisa mais, digamos assim, talvez mais tradicional, não sei se seria essa palavra, mas às vezes você não errar pelo excesso, né? A cor do momento, o filtro do momento. Eu acho que tem coisas muito elegantes, né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio de sempre ter elegância nessas escolhas, né? Elegância a gente não compra só, né? A elegância ela tem que partir de todos os princípios. Então, acho que até mesmo num casamento mais simplificado, tem que ser elegante. Um casamento onde eu posso gastar um pouco mais, fazer um mega evento, tem tanto exagero que a gente olha Que não e precisa. não precisa. É. Não é aquilo que Não. deixa o casamento inesquecível. É a nossa frase, né? É que a isso, gente é conversou hoje aqui, ó. Mais essência e menos Sim. excesso. Eu acho que isso é muito forte mesmo, muito O latente. casamento que a gente fez, acho que da Luísa, que foi agora, recente. O que eu achei mais lindo? A decoração estava linda. Linda. É um casamento que eu vi que o pessoal amou muito. Uhum. Mas o mais lindo pra mim era ver os dois. Estava muito... Ele estava muito feliz, era radiante olhar o rosto dele, sim, sabe? sim. E ela. E eu vejo assim que isso é o que faz valer a pena, Isso. né? O sentimento. Não é a festa, o evento em si. É a celebração, sabe? É o registro daquele... É a nova vida, né? Juntos como um casal. Sim. E você declarar isso para todas as pessoas e convidar essas pessoas para estarem ali, preparar o melhor para elas. E o melhor é o amor que tá ali, sabe? É ver os dois curtindo aquilo de uma forma intensa e linda. Então eu lembro que eu olhava muitas vezes, parece que o mundo parava em volta deles, assim, sabe? E eu acho que isso é o essencial do casamento, E eles do trouxeram evento essa casamento. essência deles, né? A Lu, desde a primeira vez que eu falei com ela falou bem assim, Su, eu quero que o meu casamento pareça um filme de romance. E ele parecia um filme de romance. Foi muito legal, porque tudo que a gente trouxe, até mesmo na montagem de fotos ali na hora do making off, buquê, a decoração, aquela árvore maravilhosa, tipo assim, parecia de fato que a gente estava dentro de um filme. É um sonho. E era uma essência dela, era o sonho dela estar num filme. Todos os detalhes, né? Acho que todas as cores, a gente busca muito isso. Eu lembro que a gente bateu muito a cor. Isso. E eram cores muito específicas. Isso, a gente foi... Ivan, essa não, essa sim. Não, Ivan, eu não gosto dessa essa flor. Aqui não, essa aqui cor não. eu acho interessante. Daí quando a gente captou realmente tudo que ela gosta e não gosta, eu lembro que daí ela não viu o arranjo oficial. Sim, E ela disse que tudo tava, assim, as cores muito perfeitas, né? E era o nosso medo, né? De falar, meu Deus, será que a gente acertou na cor? Porque quando tem isso muito definido, eu não gosto de dar margem pro erro. Eu gosto de realmente surpreender de maneira positiva. Sim. Porque eu sei que a pessoa sonhou. Eu tenho o meu olhar como decorador para as cores que se casam e tudo mais. Mas às vezes aquilo não faz sentido para aquela pessoa. Sim. E eu achei tudo tão lindo. Eu sou o cara que adora arranjos que tem arranjo alto e baixo. E o dela não tinha um arranjo alto. E foi todo E eu baixo. olhei e eu falei... Mas ficou muito bom. Gente, isso ficou maravilhoso. Tinha uns aéreos, ok? Sim. Mas aí eu entendi também que aquilo era muito dela, né? E a gente tem que entender e saber respeitar a essência dessas pessoas também. Porque o momento é delas. E de tudo isso que vocês estão trazendo, eu até me lembrei de uma fala da Manuela César. Eu ouvi uma vez a Manuela César falando, né, que hoje as pessoas escolhem casar. Escolhe.
Então, elas escolhem casar. Então, Legal. as escolhas, né, que fazem parte dessa decisão, elas são realmente definitivas para montar essa esfera, que é essa promoção do sentimento, da experiência, de tudo isso que a gente trouxe aqui. Foi muito bom esse papo, né? Gostei. Queríamos agradecer que Obrigado. você veio aqui com a gente hoje. Eu sei que a nossa vida é corrida. Hoje eu tirei um dia só para fazer isso também, então. Mas eu entendo e a gente fica muito agradecido mesmo, sabe? Mas Que a foi um gente tem um prazer. carinho especial. E é isso. É um assunto que eu amo. Acho que Falaria horas, né? trabalhar com casamentos, eu falo que é uma paixão. Eu amo muito o que eu faço. E a gente entende que esse amor ele se estende em tudo ali, né? Trabalhar com casamentos é um privilégio. A gente celebra o amor o tempo todo. É lindo. Sim. Então é algo apaixonante, por isso que a gente gosta tanto, né? Eu falo pra caramba, mas eu amo de paixão. Acho que o dia que perder isso, aí já não existirá mais o Ivan, o decorador. Eu falei que vou vender artesanato na praia. Vou viver da minha arte. Vou viver da minha arte, porque hoje realmente tudo que nós fazemos é porque nós somos apaixonados por isso. Por isso que nem vocês falaram dos meninos, né? Então são meninos que trabalham ali, os floristas. Os que participam é porque amam, eu gosto do amor que eles colocam. Vai além de um projeto. Nossa, eles são né? sensacionais. A gente Manda um não beijo engessa, pra eles. não, Eles são com sensacionais. certeza. Sensacionais. E isso é o complemento de tudo, né? É o resultado. São muitas mãos que entregam, né? Não só na parte da decoração, mas acho que todo o time ama aquilo ali, né? E quer proporcionar isso para os casais, a confiança que tiveram em nos escolher. É muito especial ser escolhido para estar ali. Sim, Dentro sim. de tantos, né? A gente foi escolhido para estar ali nesse time. E isso é Eu sempre falo isso para as sensacional. noivas, obrigado por me escolher, Sim, porque eu agradeço muito. você encontrou em mim uma esperança ali pro teu sonho, né? Sim, Tipo sim. assim, algo forte. Sim. É forte. É muito Compra forte. o sonho dela Que junto, compra. né? Eu tava falando agora pra Darlene. Eu nunca falo não, né? Pras pessoas. É. Quero fazer um filme, vamos. Quero fazer. Eu queria fazer lá fora, vamos. lá. Única coisa é só quando chove mesmo, que eu não gosto de pisar na lama. Mas o resto, gente, eu dou um jeito, você não tá entendendo? Eu acho que isso aí daria um outro tema podcast, pro podcast, né? Até onde a gente vai nesses sonhos também. Sim. Acho que isso é uma coisa legal de vocês conversarem. Até fica aí como uma dica. Vamos pro Que próximo. as noivas precisam também disso, né? Acho que é interessante ter todos esses alinhamentos de expectativas, né? Sim. Eu acho que é importante. Como as noivas te acham, Ivan? Normalmente hoje a gente recebe muito pelo Instagram, né? Eu acho que é um dos lugares onde eu mais recebo o primeiro contato, assim, de conhecer quem é este cara, quem é essa empresa, como eles trabalham, olha que legal. Depois eles partem do princípio de entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Tadinhos, eles ficam bravos que a gente demora um pouco, mas a gente vai melhorar. Vamos, esse ano é o ano da Mas sabe o visão, que é hein, Ivan? interessante? Assim, grande parte, né? E eu sempre falo, grande parte hoje dos atendimentos são os assessores de casamento. A gente tem muita gente, né? Vocês precisam dos profissionais também dentro de cada segmento. Eu acho que muitos dos clientes que chegam, na grande maioria, quando não chega com o assessor, é o Instagram. Mas a grande maioria a gente tenta priorizar principalmente vocês, né? Porque sempre trabalham, né, com a gente. São pessoas que trazem noivos incríveis. Então a gente tem muitos assim, cerimonialistas incríveis que a gente gosta de trabalhar. Às vezes dá muita dó. Eu tenho alguns que até já aproveito, né, para abrir dessa forma. Às vezes parece que a gente não quer trabalhar com a pessoa, porque a pessoa pede, normalmente eu não tenho a data. Sim. E aí parece tipo assim, meu Deus, nunca dá certo trabalhar. Uma hora vai dar certo. Vai dar, né? vai dar. E a gente sempre fala que são ciclos e ciclos e ciclos. E a gente tem pessoas muito comprometidas e a gente gosta de trabalhar com essas pessoas. A gente prioriza o quê? Pessoas que a gente sabe que abraçam esse sonho de maneira surreal, assim. Porque não adianta também eu fazer uma decoração incrível se todo o resto não funcionar bem. Sim. E principalmente a parte da organização. Eu bato muito nessa tecla que tem que ter alguém, tem que ter um maestro para tudo aquilo ali. As pessoas precisam aprender a valorizar isso, sabe? Não adianta você contratar o melhor lugar, o melhor buffet e tudo mais e não ter alguém ali para coordenar tudo isso de forma brilhante, porque o evento precisa disso, sabe? Sim. Eu já resolvi coisas que não eram pertinentes a mim resolver, porque a gente faz pelo casal, né? Às vezes por coisas pontuais, mas eu acho assim que parte da segurança de nós estarmos no time vem de um organizador que passa essa segurança para esse casal que contratou, sabe? Então isso é bem importante.
Legal. Obrigada, Ivan. Obrigada mesmo pelo teu Imagina. tempo. Estamos ansiosas, Agora eu já quero saber. Não, né? Mas a gente vai se controlar, Logo, logo né, tá para aí. Essence Wedding. Passa rápido. Passa logo, muito logo, rápido. logo, logo a gente tem o Essence Wedding acontecendo. Então é isso, pessoal. Sigam Essence Wedding CWB. Nos vemos nos próximos vídeos ou lá no Essence Wedding, dia 8 de junho. Tchau, tchau. Valeu.